Uma honra, doutor Francisco Balestrin, estar aqui conosco. É presidente do Sindicato de Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo. E vamos aqui abordar quais seriam as prioridades na gestão das doenças crônicas que serão apresentados aos candidatos, né, no modelo de um advocacy puro, tentando transformar isso em políticas públicas o mais rápido possível para melhorar a saúde. Aqui a gente pode dizer que é do estado de São Paulo, mas isso gera um impacto no país inteiro. Então, com a palavra, por favor, doutor Francisco Balestrin. Queria, claro, antes de mais nada, desejar um bom dia a todos vocês, dizer o quanto é importante ações como essa, no sentido de que a gente possa realmente, né, ter uma sinergia entre nós, como você colocou, Yara, para que a gente possa realmente ter objetivamente aquilo que nós precisamos fazer, não só para a saúde pública, mas também para a saúde privada no nosso país. Agradecer ao Marco Baroni pelo convite, ele participou conosco exatamente de algumas desses workshops que nós realizamos, exatamente para que a gente possa ter essa proposta. E assim, muito rapidamente, eu queria dizer para vocês que o Sindiosp é uma entidade, claro, sem fins lucrativos, como o próprio nome diz, é um sindicato. Não por acaso é o maior sindicato patronal na área da saúde da América Latina. Ele tem algo em torno de 42 mil CNPJs ligados a ele, dos quais 420 são hospitais, um número enorme de clínicas odontológicas, mais de 1.200 laboratórios, ou seja, é um conjunto muito grande de instituições. E nós achávamos, e achamos ainda, a exemplo daquilo que eu havia feito em outra entidade, que era a ANAP, quando eu fui presidente, que uma entidade como essa, ela não pode se furtar de um conjunto de discussões que são discussões que falam sobre saúde. Apesar de ser uma entidade que, na sua origem, tem esse desenho sindical e passou, através dos tempos, a se preocupar com um conjunto grande, não só sob o ponto de vista sindical, mas sob o ponto de vista daquilo que significa a doença e a atenção à doença no nosso país, nesse instante ela não pode se furtar, né, nesta fase atual, histórica que nós estamos vivenciando no nosso país, discutir também todo o processo de saúde. Então, é exatamente movido por essa percepção. E ter a percepção clara de que, quando falamos de saúde, nós estamos falando, pelo menos, de promoção, de prevenção, de recuperação e reabilitação, ou seja, nós estamos vendo a saúde de uma forma horizontalizada, que nós precisávamos, sim, ter um trabalho dentro de uma entidade como essa, que seria um trabalho para a sociedade, no sentido de colaborar nesse momento que nós vamos vivenciar a partir de agora, que é um momento exatamente de transição democrática no nosso país. Quando eu digo transição democrática, claro que eu estou me referindo às eleições, né? Onde entidades como as nossas e várias outras entidades deveriam estar se movimentando para apresentar como players do dia a dia projetos e propostas ou de saúde ou cada uma dentro do seu setor. No nosso caso, claro, uma proposta de saúde, onde nós procuramos exatamente através de um processo que começou em junho do ano passado, que não é uma proposta que foi feita a partir de agora, né? Não é uma proposta com a finalidade de apresentar aos candidatos, né? aos pré-candidatos, seja como eles se denominem, mas um estudo que começou em junho do ano passado e terminamos, na realidade, a versão final na semana que passou, ou seja, a semana passada, ou seja, um estudo que gerou aí 8 meses, né, de gestação, de discussão, onde nós, através de um instituto de pesquisa, contratamos o SEBRAP para fazer o trabalho de auditoria, de consultoria para nós. Nós tivemos a oportunidade de entrevistar mais de 50 personalidades da sociedade como um todo. Então, quando eu me refiro a isso, tivemos desde entidades ligadas a representações de questões ligadas aos problemas de pacientes, propriamente dito, representantes de sociedades que fazem o advocacy de determinadas patologias e doenças, também por personalidades políticas, claro, né? Ex-ministros,
profissionais de saúde de um modo geral, acadêmicos, e esse conjunto de entrevistas, que eram entrevistas sistematizadas, onde você tinha perguntas claras e a respeito daquilo que cada uma dessas personalidades imaginava, nós assomamos a isso 12 entrevistas pessoais que fizemos no Sindiosp, exatamente com 4 personalidades políticas, 4 personalidades acadêmicas e 4 personalidades ligadas ao mundo da gestão de saúde. A título de curiosidade, as personalidades políticas foram, claro, aquelas personalidades que, na época, se apresentavam como pré-candidatos ao governo do Estado de São Paulo, e, de fato, a Yara colocou claro, a nossa proposta é uma proposta de abrangência para o Estado de São Paulo, mas, é claro, de alguma forma, ela até por aquilo que nós assumimos, né, como padrão das discussões, elas podem servir para outros estados, evidentemente, cada um dentro do seu estadio de desenvolvimento tecnológico e político. Mas essas quatro personalidades foram exatamente, naquele instante, aqueles que se apresentavam como pré-candidatos ao governo do Estado de São Paulo, então o Rodrigo Garcia, o Geraldo Alckmin, o Márcio França e o Haddad. Então, nós tivemos oportunidade de ouvi-los na nossa sede, pessoalmente, onde cada um deles eles contribuíram com aquilo que, naquele instante, eles imaginavam que poderia ser feito e que eles imaginavam do ponto de vista de saúde. Esse trabalho, posteriormente, ele sofreu um conjunto de análises, até que, há um mês atrás, nós realizamos um debate final com 23 personalidades do mundo acadêmico e associativo do nosso país, onde tivemos desde representantes da Fiocruz, da Organização Mundial de Saúde, do Banco Mundial, do CONAS, do CONASEMS, exatamente para que a gente fechasse esse projeto. E, muito rapidamente, eu vou colocar para vocês que nós assumimos o seguinte posicionamento. Tudo aquilo que propomos, estamos levando aos candidatos, se a gente retorna agora no dia 26 de abril, a receber, aí sim, os pré-candidatos atuais, para que eles recebam oficialmente essa proposta, né? Esse posicionamento cidadão de uma entidade com essas perspectivas, uma entidade de 85 anos de idade, que todo posicionamento ele se dá em cima de uma perspectiva de que há necessidade, até para que a gente consiga acesso, e que esse acesso seja de qualidade, e que esse acesso em sendo de qualidade ele tenha uma relação custo-benefício adequada, ou seja, ele tenha sustentabilidade, que tudo deverá ser feito dentro do novo mundo de transformação digital. Eu vi aí todas essas apresentações iniciais, aliás, parabenizo, porque muito bárbaro essas informações. Eu confesso que eu bebo de muito principalmente nessas informações, quando eu faço as minhas apresentações, elas são realmente assim uma riqueza incrível que nós temos, às vezes muito desconhecida no nosso país, mas é uma riqueza que quando eu tive a oportunidade de ser presidente da Associação Mundial de Hospitais, tive a oportunidade de levar exatamente o nosso Vigitel, que foi muito elogiado, e antes de elogiado, ele surpreendeu os colegas de outros países, porque, de fato, nem todos os países têm um trabalho tão equivalente a esse que nós temos e com a qualidade de informações que a gente tem. Mas todo o desenho é o desenho, então, montado na chamada transformação digital. E a gente assumiu que nós precisávamos dar assim uma narrativa que fosse inteligível para os eventuais candidatos e, mais do que isso, para todos aqueles, para a sociedade civil de um modo geral, porque nós não podemos nos enganar. Se nós não tivermos a condição e a capacidade de contaminar a sociedade com o nosso pensar, o pensar em cima da saúde técnica, da saúde científica, da saúde que ela precisa ser trabalhada e buscada, vejam aí quanto que outro pensamento que não seja esse
pode também contaminar a sociedade. E quando eu digo contaminar, você tem a contaminação do bem e a contaminação do mal, né? Eu estou dizendo que a gente precisa contaminar todos os stakeholders, né? Não só sociais, como também da saúde, e mais do que isso, todos aqueles que têm uma visão de sociedade como um todo, que inclui os parlamentares, que inclui a mídia, que inclui exatamente o cidadão, quando tivermos a oportunidade de acessá-lo, de que ele precisa entender o que é saúde, que ele precisa entender o quanto que ele pode se empoderar tendo dados e informações a respeito da saúde. Isso só vai acontecer no instante que nós tivermos realmente essa disseminação, né, de conhecimento no setor de saúde, mas principalmente através, na nossa opinião, de tudo aquilo que significa esse novo mundo de transformação digital. Esse sim dá acesso, esse sim dá qualidade, esse sim consegue, de alguma forma, dar sustentabilidade. Nós criamos, então, assim, eu queria só dizer, então, que nós trabalhamos com 4 específicas áreas, que nós chamamos de pontos cardeais, um chamado inovação. Dentro dessa inovação, 4 propostas que são levadas. O segundo, a necessidade de informar, então, inovar, informar, integrar e impactar. Com esses 4 pontos e com as 10 propostas divididas entre isso, nós temos certeza absoluta que a gente vai conseguir trazer, né, esse aspecto. Só queria mencionar que uma das ações que a gente propõe, exatamente dentro da perspectiva de informar, é a criação de uma agência, um centro estadual de controle de doenças e qualidade assistencial, exatamente para que a gente possa impactar esse atendimento, principalmente das doenças crônicas, das doenças infecciosas, e com isso dar uma amarração em relação à qualidade assistencial, aos moldes, por exemplo, de uma agência como o NICE, que a gente tem na Inglaterra, e que nós, tanto nesse momento, nesses 2 anos que vivenciamos a pandemia, sentimos falta de um órgão, de alguma forma, isolado, que pudesse, né, independente, que pudesse, de alguma forma, trazer seus dados e as suas informações, uma análise crítica, mas uma análise criteriosa e científica. É isso. Muito obrigado.